exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Bom dia, igreja. Eu vou ler com vocês um versículo, na verdade, de Salmos 11, 111, a partir do versículo 1. Abram suas Bíblias aí de casa. Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que a apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas, o Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Eis-me aqui outra vez diante de ti.
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, me dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas nascer no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Vamos orar, meus irmãos, por esse momento que nós teremos
e já temos tido essa alegria de experimentar a compaixão, a misericórdia e o amor de Deus. Senhor, obrigado pelo teu amor tão grande com que o Senhor nos ama. Obrigado pela pessoa de Jesus Cristo, que se compadeceu de nós e teve misericórdia de nós. Obrigado pela forma como o Senhor nos tem trazido até aqui. No início de um novo ano, sabemos que teremos momentos de desafios, momentos de lutas, mas também sabemos que a tua fidelidade nos acompanhará até o fim. Por isso nós te agradecemos. Senhor, abra o nosso entendimento nesse momento, quando queremos conversar a respeito da tua palavra. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, deixa-me fazer uma pergunta a você. Você gosta de acampamento? Você gosta de acampar com os irmãos na igreja? Crente, ele gosta de acampar. E, de fato, quase sempre nós estávamos fazendo esse trabalho de preparar acampamento para podermos conversar e ter um tempo com irmãos, talvez alguma conferência e alguma coisa assim. É verdade que nem tudo no acampamento é bonito, especialmente aqueles que têm a sorte de ficar num dormitório que tem um trator roncando. Eu lembro de uma conferência que eu fui e eu tinha, de tanto que os dois homens que estavam no mesmo quarto que eu roncavam, até as pessoas do quarto do lado não conseguiam dormir. E acredito que uma das lembranças, e tristes lembranças que eu tenho daquela conferência, foi poder ter dois irmãos, amigos meus preciosíssimos, mas que roncavam muito. Aquele trator que você não conseguia realmente dormir. Em alguns casos, quando você é premiado com bons roncadores, eu vou te contar, viu? E também no acampamento tem aqueles momentos de insetos, talvez, lagartixas, mosquitos que não param de zumbir nos nossos ouvidos. Isso é um problema imenso. Mas, em geral, o povo de Deus gosta de passar pelo menos 2, 3, 4 dias num retiro, seja, quem sabe, numa chácara ou então num hotel fazenda, isolado de tudo e de todos, desligado dos problemas deste mundo, mesmo que tenha, hoje com as tecnologias 4G, a gente continua um pouquinho conectado e informado do que está acontecendo no mundo, não é verdade? Mas é diferente quando nós estamos num ambiente assim isolado de tudo e todos. Dá para esquecer um pouco dos problemas que a gente tem, tanto do ponto de vista da política, da casa que precisa de reparos e retoques, dos prazos e trabalhos que têm que ser entregues, dos vizinhos, especialmente do 6º andar, parece que nunca dormem. E eu lembro que foi durante o acampamento de 2013, sim, 2013 em Itaquaquecetuba, onde nós estávamos acampados, em que o Papa Joseph Ratzinger anunciou a sua renúncia do papado. Bento XVI, então, por conta disso, ele havia renunciado. Finalmente, depois de 3, 4 dias desse momento de acampamento, chega o dia das despedidas em que todo mundo fica com o coração choroso. Claro que tem problemas no acampamento. Sim, mas parece que a gente suporta tudo isso, não é verdade? Estar no acampamento é como estar no Monte da Transfiguração, você lembra? Mateus capítulo 17. Tudo é bonito, tudo é prazeroso, tudo é maravilhoso, mas depois a gente tem que voltar para a realidade lá embaixo no vale e se deparar com um menino endemoniado. No retiro, as realidades são quase, diria, mascaradas. A gente esquece de quase tudo, e é exatamente isso o que acontece conosco quando volta do acampamento, que o texto de Mateus capítulo 17
vai tratar conosco hoje. Eu peço para que você abra a sua Bíblia para o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 até o versículo de número 21. Mateus, capítulo 17, do versículo 14 até o versículo de número 21. O texto sagrado nos diz o seguinte. Estou dando um tempo para que você consiga localizar no seu smartphone ou, quem sabe, sua Bíblia aberta para poder acompanhar a leitura do texto bíblico hoje em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. O texto nos diz o seguinte: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos para eles, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Versículo de número 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Que Deus nos ajude nesse texto muito rico. Queremos hoje conversar a respeito desse tema e falar um pouco de como nós enfrentamos as trevas neste mundo e, de um lado, com a presença da própria luz do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a gente vai investigar como é desafiador viver neste mundo, no pós-acampamento. Voltamos do acampamento, voltamos do monte, assim como o texto que nós não lemos no capítulo 17, versículo 1 até o versículo de número 13. Você lembra? Jesus se retira com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles vão a um monte. E lá no monte acontece algo maravilhoso. Acontece o que o próprio texto, o título do seu texto chama de transfiguração. E juntamente com Jesus e os discípulos, quem está presente? Moisés e Elias. Você lembra do que aconteceu naquela conversa? Os discípulos chegaram a dizer: Senhor, vamos permanecer aqui. Vamos construir uma tenda. Vamos ficar aqui, porque aqui é muito melhor. Vamos permanecer. Queridos, nós queremos olhar para esse texto, em resumo, de que no mundo em que nós vivemos, precisamos exercitar fé, precisamos viver com fé. Nós hoje veremos que devemos caminhar nas trevas deste mundo, com a fé naquele que é a nossa própria luz. Eu vou repetir. Devemos caminhar nas trevas deste mundo com fé, naquele que é a nossa luz, naturalmente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veremos isso através de 2 verdades. A verdade primeira é que a vida cristã se dá no contexto de trevas e de pequena fé. Sim. Foi com pequena fé que nós chegamos a Cristo. Não tínhamos uma fé monstruosa, não. A
Apenas ouvimos falar que Jesus Cristo, ele era compassivo e misericordioso, como nós lemos no Salmo de número 111, na leitura que precedeu este momento. Esse Deus é compassivo, ele é misericordioso. Nos apegamos a esta verdade e esta verdade tem nos sustentado até aqui. Para Pedro, Tiago e João, foi aquela maravilhosa experiência de estar no Monte da Transfiguração que fez com que eles tivessem uma alegria que não podiam descrever. Tudo lá no monte, luz, glória, Cristo, Elias, Moisés. E eles queriam permanecer ali, mas ao descer do monte, eles encontram a aflição, eles encontram a descrença, eles encontram os problemas no vale. E é assim também com a gente, depois que volta do acampamento, ou talvez depois que volta do culto, claro, quando estivermos no culto presencial. Aquela alegria. Depois da mensagem, depois dos cânticos, como nós acabamos de cantar. Aqui tem música boa, tem a palavra de Deus sendo explicada, sendo ensinada. A gente celebra, quem sabe, a ceia do Senhor, como sempre fazemos nos cultos de transição do ano findo para o ano novo. Esse ano nós não tivemos esse privilégio, mas normalmente fazemos isso. A gente celebra com a ceia do Senhor e depois nos congraçamos no nosso salão social, celebrando e festejando. E quando a gente se despede, começam de novo as trevas. Queridos, culto é a experiência mais próxima que nós temos de estarmos com Jesus e a sua glória neste mundo. É uma alegria muito grande. E é assim que a gente sai daqui, começando um novo ano. Mas quando nos separamos, ali começa tudo novo, tudo novamente. Começa a descrença, começa a desconfiança, começa o sofrimento por toda parte. Lá no vale, os 9 discípulos, aqueles que não haviam subido com Jesus lá no monte, eles estão numa situação de tremenda confusão. Eles têm uma numerosa multidão em sua volta e um menino possuído de demônio. Aquele pai, finalmente, depois de tanta aflição, não tem mais a quem recorrer. Seu filho está sofrendo, está passando por perigo. Ele buscou toda a ajuda que podia e finalmente agora vem atrás de Jesus e provavelmente disseram para ele, olha, Jesus faz algum tempo que ele saiu daqui com mais 3 discípulos. Eles subiram para o monte, nós não sabemos por quanto tempo ele vai ficar lá até que ele volta. Mas temos outros 9 discípulos aqui. O senhor não quer que entre em contato com algum deles para ver se pode te ajudar? Ah, sim. Contanto que ele resolve os problemas do meu filho, isso vai ser muito bom. Mas finalmente eles não resolveram o problema do filho dele. E veja que o objetivo do diabo, Satanás, nosso adversário, nessa história, o objetivo dele é sempre o mesmo, que é a destruição, a escravidão, a morte. Imagina essa criança sofrendo por muitos e muitos anos. Era um demônio que incorporava no corpo daquele menino, jogando às vezes na água e às vezes no fogo. O próprio texto que nós lemos diz isso. De vez em quando a gente fica apreensivo quando os filhos fazem alguma aprontação, não é mesmo? Nós entramos naquela aflição. Domingo passado nós estávamos em casa, já à noite, e meu filho mostrou uma postagem do pastor Samuel e Cris, do seu filho Felipe, que havia pulado na piscina e deu um corte na sua cabeça, um corte que deveria ter levado uns 5, 6 pontos, mais ou menos. E o Mateus mostrou essa foto para a gente.
E num sorriso de quem já passou por essa mesma experiência, ele disse: eu também já tive um corte assim na cabeça por conta de uma travessura. Ele estava andando de bicicleta e caiu na guia e teve um corte que até hoje ele carrega a cicatriz em sua cabeça. Eu estava em uma viagem missionária, muito longe, e a mãe sozinha, Kézia muito pequena ainda, aquele corre para levar ao hospital e tentar socorrer o menino. Imagina a aflição dos pais quando isso acontece com seus filhos. Se com uma travessura natural de uma criança que talvez cai e bate a cabeça na piscina ou na guia de uma sarjeta, a gente fica apreensivo. Agora, imagine você, um ser maligno, espiritual, atormentando um menino, tentando destruí-lo, ou na água, ou no fogo. Quantas vezes, imagino eu, aquele pai teve que salvar esse menino de tantas situações que agora ele não aguenta mais suportar. Em alguns momentos, deve ter lidado com a queimadura do seu filho. Em outros momentos, deve ter feito massagem no seu pulmão para tentar tirar a água que estava dentro dele, no seu peito, melhor dizendo, tentando tirar a água que estava no seu pulmão. O circo estava armado. A luta estava aí. Veja que esse é o momento em que, se Jesus fosse um de nós, ele teria largado tudo. Teria largado tudo. Eu desisto de vocês. Ele teria dito: eu vou para a marcenaria do meu papai. Estou indo. Galera, valeu. Foi legal. Obrigado por sua companhia, mas deu. Chega. Não aguento mais. Saí um pouco da cidade e quando volto, encontro tudo zoado. Veja, isso é frustrante para o nosso Senhor Jesus, sim. Versículo de número 17 nos diz: respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Você consegue imaginar a tristeza que o nosso Senhor está expressando nesse texto? Sim, o Senhor Jesus, ele se entristeceu com as trevas que ele vê neste mundo. Jesus se importa pela maneira como você e eu enfrentamos os vales sombrios e escuros neste mundo. Veja a pequenez da fé dessa turma. Tendo em vista a dura realidade que o mundo de trevas é, por onde nós andamos, o mundo de trevas, a gente tem que entender que caminhar por este mundo não é por vista. Não, meus irmãos, a caminhada é pela fé. Cantamos isso em outros momentos. Não me guio por vista, não. Eu ando pelo seu amor. Fé é confiança que envolve conhecimento e certeza daquilo que a gente não vê. É isso que nós entendemos lá no livro de Hebreus. Queridos, ainda que você tenha uma fé pequena, que não consiga resolver todos os seus problemas, mas se ela serve para te levar aos pés de Jesus Cristo, então já é uma grande diferença. E esta é uma boa notícia. Veja o versículo de número 16. Eu o trouxe aos teus pés, mas eles não puderam curá-lo. Aquele pai que não podia entender muito sobre fé. Ele não sabia se tinha uma fé enorme ou pequena.
Mas ele sabia que levando o seu filho aos pés de Jesus, então tudo teria sido uma boa notícia. A fé daquele homem era suficiente para que ele fosse até Jesus para buscar ajuda. Ele sabe que é pela compaixão de Cristo que qualquer mudança pode acontecer. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Aquele homem pediu. Senhor, compadeça-te do meu filho. Versículo de número 15. Senhor, tem misericórdia do meu filho. E no salmo que nós lemos hoje, repito, o Senhor já nos fez lembrar que Ele é compassivo e misericordioso. Queridos, no mundo evangélico, nós temos muitas influências acerca do que nós chamamos de fé. E muitas delas são influências distorcidas. Infelizmente. Influências distorcidas a respeito do que é fé. Muitas vezes a gente pensa que fé é como que ter um superpoder. Um superpoder que muda tudo. Basta determinar, então, tudo muda. A gente imagina que fé é andar por aí e determinar. E então tudo vai mudar, tudo vai acontecer. Que a gente vai falar isso e tal, e as coisas maravilhosas vão acontecer. Especialmente, e isso às vezes é frustrante, especialmente quando estamos lidando com pessoas que estão sofrendo. Alguém que está doente na família, uma doença que já dura muito tempo, por exemplo, e alguém chega com fé e tudo que vai mudar e coisa assim. E não muda. Que a gente vai falar isso e aquelas outras coisas, talvez usar expressões muito manjadas, expressões chaves, maravilhosas, e então tudo vai acontecer. Querido, relaxa. Não é isso que significa fé. Fé é o dedo apontado para quem pode. Jesus Cristo. Fé é um conhecimento claro a respeito daquele que pode. Perceba que Jesus, ele não disse que é uma fé grande que resolve os problemas. Não, não foi isso que ele disse. Pode olhar para o texto. E isso indica que não há nenhum de nós que tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda. Nem eu e nem você. Nenhum de nós é poderoso. Esse é o ponto que Jesus está ensinando. Que em última análise, esta fé, muitas vezes nós crentes hesitamos dar este simples passo que aquele pai, aquele homem deu. Não deixe que a sua pequena fé te deixe hesitante de dar este pequeno passo. Eu sei qual é o seu problema, meu irmão. Nesse sentido, porque eu também passo por isso. Por outro lado, eu também não sei o que você esteja passando agora. As dificuldades que você esteja enfrentando, meu irmão. Qual o problema que vem tirando o seu sono? Vá pedir àquele que pode mudar tudo. Senhor, tem misericórdia de mim. Ainda que os discípulos de Jesus não estejam conseguindo te ajudar. Olhe para aquele que tem o poder de mudar tudo. E você que me ouve, talvez ainda você não é de Cristo. Você não conhece o que é ter fé. Às vezes você vê a gente, nós que somos discípulos de Cristo, batendo cabeça para lá e para cá. E você olha e diz, será que vou me juntar a essa turma? Nem eles se entendem. E eles não resolvem nada. É acerca dele. É acerca dele, não de nós. Ou talvez você pense, bom,
Primeiro, eu tenho que crer muito. Eu queria ter uma fé que me levasse a confiar em Jesus, mas eu não consigo ter esta fé. Eu lembro de um homem que eu evangelizei por muito tempo. Muito tempo. E eu lembro ter viajado com este homem numa viagem de quase 400 quilômetros. Só nós dois no carro. Falamos sobre muitas coisas, mas também falamos sobre a necessidade de ter fé. E eu falei de Cristo para esse homem com todo o conhecimento que eu tenho de como um pecador pode se render a Cristo. E finalmente chegou aquele momento de desafiá-lo a entregar sua vida através da fé em Jesus Cristo. E ele olhou assim comigo com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: eu não consigo ter fé. Eu não consigo crer. Quanta tristeza. Bem, felizmente, uma das últimas vezes que eu estive com esse homem, estávamos num culto, e finalmente ele disse a mim que havia assim conhecido a Jesus Cristo como Salvador. Deixe-me contar um segredo a você que diz não consegue ter fé. A gente tem uma fé muito pequena mesmo. A nossa fé não é grande coisa não. Por isso, pode vir. Vem. Essa fé, ela é pequenininha mesmo. Ainda que seja parecida como um grãozinho de mostarda, basta. Pode vir. É essa fé mesmo, porque não é acerca da nossa fé. É acerca de quem a nossa fé aponta, que é Jesus Cristo. E esta fé apontada em Jesus Cristo, ela vai transformar o seu coração, a sua vida. Não precisa esperar o dia em que você tiver muita fé e vir a Cristo. A verdade é que esse dia nunca vai chegar. Nunca. Então é melhor você vir logo. Vem agora, vem hoje. Também não precisa esperar uma grande enfermidade, uma grande calamidade, como o Covid-19, que tem trazido tristeza na vida de muitas pessoas e muitas famílias. Você não precisa esperar que uma grande calamidade chegue na família ou em você mesmo para vir a Cristo. Não. Vem hoje, as trevas já estão ali. Não precisa esperar pelo dia mau. Os dias maus podem vir, mas é bom que você esteja em Cristo. Vem agora. Esta é a primeira verdade de que nós precisamos desta fé pequenininha nos dias maus que nós vivemos. A segunda verdade que eu quero olhar, e última, é que a nossa fé, ela é exercida nas trevas, onde não se pode enxergar com clareza o que está adiante. A gente não vê tudo. A gente só confia que esse Deus misericordioso e compassivo, ele vai cumprir com fidelidade o que ele prometeu, cuidar de cada um de nós. Você não precisa querer saber como é que isso vai ser. Veja, no texto que nós lemos, Senhor Jesus, versículo de número 18, ele liberta aquele menino possuído de demônios. Os demônios foram repreendidos, eles foram expelidos, e então isso trouxe uma grande pergunta e dúvida para os discípulos. Nós tentamos e não conseguimos. Queridos, a fé, ela é exercida nas trevas onde não se pode ver com clareza. Lembre-se que os discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio que estava naquele menino. Então, eles perguntaram a Jesus: por que nós não conseguimos? Vamos entender o que é que significa esta casta ou esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Versículo de número 21. Deixa-me explicar o que significa isso.
Bem, quando os tradutores da Bíblia vão traduzir um texto como este, e você já deve ter percebido que se você tem um texto semelhante ao texto que eu tenho, ele tem uma letrinha, letra B, que me repõe a uma nota de rodapé lá embaixo da minha Bíblia. E no versículo de número 21, na nota do meu rodapé, ele diz: vários manuscritos não trazem o versículo 21. Se você está com o texto da Sociedade Bíblica, talvez você vai encontrar em colchete alguma explicação dizendo que esse texto não aparece em muitos manuscritos. Isso é uma baita dor de cabeça para a nossa confissão de fé. Que negócio é esse? Então, significa que esse texto não é inspirado? É por isso que o Seminário MISPA tem trazido algumas lives e nós conversamos, pelo menos em 2 delas, sobre esse problema de manuscritos antigos que tinham alguns problemas semelhantes a esse que nós temos. Mas vamos lá. O que está colocado aqui, e no versículo de número 21, no Evangelho de Mateus, aparece também no texto de Marcos capítulo 9. Em Marcos capítulo 9, versículo de número 29, o versículo todo, ele está certo. Ele não tem nenhuma nota de rodapé. Apenas a última palavra jejum que aparece a nota de rodapé lá em Marcos capítulo 9, versículo de número 29. Você pode abrir a sua Bíblia e confirmar. A dúvida recai somente no finalzinho da palavra jejum. O que indica que Jesus disse isso, sim. Esse texto, sim, é inspirado. Mas que possivelmente a palavra jejum, ela foi acrescentado posteriormente nos manuscritos, uma vez que nós não temos o que nós já temos falado, os autógrafos originais. Deus, na sua sabedoria e graça, ele não permitiu que os livros originais, aqueles que Pedro, João, aqueles que Mateus, aqueles que Lucas escreveram, fossem preservados para nós outros. O que nós temos são cópias que se reproduziram por tempos e tempos e tempos. Poderíamos falar mais um pouco sobre isso. É uma ciência bíblica, é uma ciência chamada manuscritologia, que trata com esses problemas que nós lidamos com eles, para descobrir se de fato os tradutores, quando usaram esse texto, eles usaram a tradução correta. Veja, muita gente faz confusão, como que Jesus estivesse dizendo que há alguns demônios que são fraquinhos e que com a oração resolve, mas que outros são os mais fortes, que precisam de algo mais, que precisam de mais oração forte e jejum. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus se refere a esta casta, ele está falando de demônios de uma forma geral. Ele não está dizendo que alguns saem com pouca oração e outros saem com muita oração e jejum. Não, não é isso. O que Jesus está dizendo é que é o seguinte, é que esta ação que os discípulos deveriam fazer, ela tinha que ser feita na dependência dele, na dependência do poder de Deus. Eles não conseguiriam resolver isso sozinhos. Não. Eles precisavam orar e depender do poder de Deus. Tá. Mas por que Jesus não orou? Alguns vão perguntar. Sim, Jesus não orou porque quando ele fala com as credenciais dele mesmo como Deus. Jesus Cristo é o Deus vivo agindo. Mas os discípulos de Jesus não podiam fazer isso no poder deles mesmos. Não podiam. E conforme imagino, já deve ter acontecido com você.
quanto já aconteceu comigo, e vergonhosamente tenho que admitir isso. A gente caminha na vida cristã, a gente imagina que chega num momento em que não depende mais do poder de Deus. Isso já aconteceu com você? Esses homens, eles achavam que eles estavam com a corda toda. Estavam com a bola toda. Lembra-se que eles já saíram em duplas e eles já expeliram toda sorte de demônios. Sabemos disso por conta do capítulo 10. Capítulo 10 de Mateus vai mostrar isso. Ou seja, eles já expeliram toda sorte de demônios e agora aparece um menino endemoniado. Ah, isso aí é uma fichinha. Eles pensaram, nós vamos arrasar. Um menino endemoniado contra 9 discípulos. É moleza. Jesus está questionando aqueles discípulos, dizendo, vocês nem oraram, né? Vocês nem oraram. Queridos, o ensinamento nesse texto aponta para o fato de que nós devemos sempre depender do poder de Deus. Quando nós paramos de agir com fé, quando nós confiamos em nós mesmos, o problema está estabelecido. E sabem, irmãos, esse é um tipo diferente de falta de fé. Quando nós confiamos em nós mesmos, é como aquele irmão que andou comigo mais de 400 quilômetros dizendo, eu não consigo ter fé. É a confiança no seu taco, na sua capacidade, na sua força, que substitui a dependência em Deus. Eles se tornaram tão confiantes de si mesmos, que eles se consideravam experts nesse tipo de coisa que eles precisam entender que em matéria de conflito espiritual não há poder automático. Não. Jesus está dizendo que para expulsar um demônio tem que depender do poder de Deus. Entenda. Entenda isso. Você está caminhando nas trevas deste mundo. Você vai se sentir desconfortável por conta da sua incapacidade o tempo todo. O tempo todo nós somos incapazes. O tempo todo nós temos necessidades. O tempo todo. Espero que você esteja percebendo que se você não consegue andar sozinho neste mundo, você não consegue andar sozinho neste mundo sem Deus. Espero que quando você é chamado a amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e mente e entendimento, você perceba isso e diga, eu não consigo. Queridos, eu espero que você perceba que não consegue amar a seu próximo quanto a si mesmo, a não ser que você caia aos pés da cruz e diga, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. Em segundo lugar, por menor que seja a nossa fé, o poder dele é grande. O poder do nosso Deus é grande. Nós que somos chamados a liderar a igreja. O novo ano começa. Potencialmente, no dia 1º de janeiro, todos nós tomamos posse. Diáconos, líderes de ministérios, pastor. Quando a gente começar a achar que damos conta, ou quando se tornar natural fazermos o trabalho, muitas vezes nos sentirmos desesperados porque nós não conseguimos fazer as coisas e nos esquecemos que tudo depende
da graça e do poder de Deus. E nós nos esquecemos disso quando Deus coloca tudo na nossa mão para fazer. Nada pode ser feito sem o poder dele. Nada. Antes, quando você tinha que dar uma aula na escola dominical, você lembra? Eu vou dar uma aula para a minha sala dos meninos e meninas de 6 anos. Eles vão fazer muitas perguntas. Como é que nós vamos passar por isso? Eu lembro, hoje falei muito sobre o meu filho. Eu lembro, o meu filho devia ter que uns 5, 7 anos, talvez 6, 7 anos mais ou menos. Chegou para a professora dele, da escola dominical, e perguntou: tia Cris, quando Jesus vier buscar a igreja, nós vamos passar pelo sol? E aquela pergunta gostosa de responder, eu não sei o que a Cris respondeu naquele dia, e não sei como é que você responderia, mas lembra quando você tinha que separar tempo para preparar a melhor aula, orar bastante, clamar ao Senhor para que Ele te dê graça, para poder ensinar e preparar a aula de escola dominical. Quando você tinha que pregar ou quando tinha que tocar na banda pela primeira vez, tremia tudo. Quando você tinha que participar da reunião da liderança e você orava pedindo para que Deus colocasse sabedoria na sua mente e na sua boca, lembra? Para não falar bobagem na reunião de líderes, lembra de como você ficava nervoso? Você lembra? E você orava. Senhor, eu preciso muito da tua ajuda, preciso da tua sabedoria. Eu vou dar aula para aqueles meninos de 6 anos, mas hoje você tem muita experiência, né? Você já sabe tudo, consegue dominar tudo. E então, você parou de orar. Queridos, os exemplos poderiam ser inúmeros, mas eu acredito que a gente consegue imaginar que nós não conseguimos viver neste mundo de trevas com o nosso próprio poder. Ah, não conseguimos. Não precisa chegar ao ponto da vergonha pública, como aqueles discípulos chegaram. Lembre-se da necessidade da sua dependência no Senhor todos os dias, dizendo: Senhor, ajude-me na minha incredulidade e na minha pequenez, por favor, me ajude. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Concluindo, queridos irmãos, é que neste novo ano, diferente do novo normal, diferente de tudo que nós já vimos nesta vida, neste mundo de trevas, até mesmo os discípulos de Jesus Cristo, eles se saíram mal em si mesmos. Eles saíram envergonhados, porque eles não tinham a pequenininha fé do tamanho de um grão de mostarda. O que é que isso significa? Isso significa que se eu não for por Jesus, nós não vamos conseguir nada nesse ano de 2021. Mesmo com a vacina e tudo. Se não for por Jesus, nada feito. Por isso devemos caminhar nas trevas deste mundo, com fé naquele que tem todo o poder, naquele que é a nossa luz. A nossa liderança, oficialmente, tomou posse no dia 1º de janeiro para o exercício do mandato de 2 anos. É um chamado duro. Sim, duro, mas honroso. Como que é honroso? É um andar pelas trevas espalhando a luz. É um andar pelo caminho quebrado com ataduras. E aí então, os que servirem bem alcançarão, como nos diz o texto lá de 1 Timóteo capítulo 3,
alcançarão grande determinação na fé. Assim diz a palavra do Senhor. O incentivo é que outro acampamento logo vai chegar. Até que chegue, finalmente, aquele acampamento final, quando estaremos para sempre com o Senhor. No acampamento, a gente olha para a boa vida dos santos e a gente prefere ficar lá. A gente prefere permanecer lá, andar por vista. Mas hoje Jesus te chama, desce do monte e vá no vale, lá no vale escuro, pela fé naquele que é a luz. Vá confiante nele, vá em frente, vai valer a pena. Tem hora em que você será o empecilho. Sim, você será um empecilho para os outros. E tem hora em que os outros é que serão os empecilhos para você. E tem hora que você tem vontade de sumir desse mapa. Mas confie na compaixão que Ele tem para com você. Confie no Senhor. Confie. Tem hora que vai dar vontade de sumir e não aparecer nunca mais. Mas confie na compaixão dEle. Confie no amor. Confie na grandeza desse Deus. É só isso que a gente tem, queridos. Confie e ande. É Cristo ao nosso redor neste mundo de trevas. É Cristo. Você é pequenininho, entenda isso. Você não tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Sua fé não chega a isso. Mas ela aponta para aquele que tem poder. Para aquele que tem o domínio das trevas deste mundo. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez te louvamos, porque o Senhor não nos abandona e é por isso que nós estamos vivos aqui hoje. Porque se por um instante apenas o Senhor nos abandonasse, nós não conseguiríamos. Senhor, temos um novo desafio de luta, de bravura pela frente. Mas, por favor, honre o teu nome nas nossas ações. Como estivemos conversando domingo passado, faça prosperar a obra de nossas mãos. Nós te agradecemos e nós louvamos o teu nome. No nome bendito de Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém e amém.